Olá, começa agora mais uma edição do programa Coopera Mais. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades e as histórias que transformam o cooperativismo no Brasil. Hoje você vai conhecer um pouco melhor do trabalho desenvolvido pelas cooperativas agropecuárias em todo o Distrito Federal. O meu convidado para essa conversa é o presidente do sistema OCBDF, o Remy Gorga Neto, que hoje veio presencialmente aqui nos dá o prazer da sua participação. Quero agradecer a sua vinda com a gente aqui até os estúdios, desejar boas-vindas. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Felipe. É um prazer sempre estar aqui com vocês, falando sobre cooperativismo, que é esse movimento que atrai tantas pessoas e gera benefícios para a sociedade. Então, é uma alegria estar aqui falando nesse programa que é tão importante para o cooperativismo brasileiro. Bom, para a gente contextualizar um pouquinho, então, quero aproveitar esse início da nossa conversa para entender um pouquinho de como está estruturado o cooperativismo aqui no Distrito Federal. A gente aqui, claro, tem um olhar direcionado para o sistema agropecuário, mas o sistema OCB aqui no Distrito Federal, ele representa diversos segmentos, né? Como está mais ou menos estruturado? O Distrito Federal sempre costuma falar que nós temos um diferencial com os outros estados, que é a nossa extensão geográfica, né? O nosso quadradinho, quando a gente costuma falar aqui, em termos de extensão territorial, ele é pequeno. Então, nós temos um cooperativismo que, embora o agro esteja muito presente e esteja muito estruturado, a gente tem um cooperativismo urbano muito forte também. Então, a gente tem hoje registradas e atuantes no sistema OCBDF 105 cooperativas. Né? Dessas 105, aí a gente tem, como eu falei, o agro, cooperativo de crédito evoluindo e crescendo muito aqui na capital, cooperativas de reciclagem. Né? Hoje o Distrito Federal é uma referência nacional em termos de cooperativismo de reciclagem. Nós temos mais de 40 cooperativas de reciclagem, 3 centrais, né, que fazem um trabalho de coleta e transformação e reciclagem dos resíduos sólidos, principalmente aqui no Distrito Federal, com contratos que nós temos, que as cooperativas têm, né, com o Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, né, e isso aí movimenta muito esse setor, né, com mais de 1.000 pessoas envolvidas nas nossas cooperativas. Então, o cooperativo do DF é um cooperativo dinâmico. Nós temos aqui, por exemplo, cooperativas de área de tecnologia. A maior cooperativa de TI do Brasil está aqui no Distrito Federal. Cooperativas referências como na área de línguas estrangeiras modernas também. Então, cooperativas de saúde, principalmente relacionadas a técnicos e profissionais da área de enfermagem, né, que desenvolvem um trabalho muito importante de home care. Então, esse cooperativismo do DF ele tem evoluído muito e é muito dinâmico, trazendo aí possibilidades de melhoria e desenvolvimento para todo o Distrito Federal. Bom, e aí então quando a gente volta o olhar, faz um recorte aqui do olhar para o cooperativismo agropecuário, de que maneira ele está estruturado aqui? São muitas as cooperativas desse segmento agropecuário? Quais são as principais áreas de atuação, inclusive, que essas cooperativas aqui representam? O DF ele tem uma característica, como eu disse, né, da extensão territorial, mas é uma referência, se a gente for pensar num momento histórico, né, é uma referência do agro aqui no Distrito Federal. Nós temos a Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal, a Copadef, né, que foi uma das principais responsáveis, né, pela aplicação da tecnologia que possibilitou o desenvolvimento do agro, da agropecuária nos cerrados, né, junto com a Comigo, junto com outras cooperativas que foram constituídas naquela época em que o cerrado ainda era uma incógnita com relação à questão da produção e da produtividade. Então, a Copadef, né, em parceria com a Embrapa, ela foi das possibilidades, né, de desenvolvimento de variedades, de correção de solo, de adubação que possibilitaram que os cerrados
né, que o Cerrado se transformasse hoje em campos férteis, como é hoje, né? Então, essa questão das cooperativas, principalmente nas áreas de fronteira agrícola, como foi na década de 70, aqui na região do Distrito Federal, de Goiás, as cooperativas foram fundamentais. Eu imagino que esse sistema organizado, o cooperativismo, ele tem uma importância gigantesca para a economia agrícola aqui do Distrito Federal, em especial para esse recorte, né, do agronegócio, que são os agricultores familiares, os pequenos agricultores. O cooperativismo impulsiona e tem uma importância gigantesca para a sustentabilidade desses produtores, né? Certamente, né? Nós temos aqui alguns assentamentos, né, de reforma agrária, onde a cooperativa ela é um instrumento que leva, além da assistência técnica, o desenvolvimento de tecnologias, a possibilidade, né, que é fundamental dentro do processo de organização, que é a comercialização dos produtos. Então, o modelo de negócio cooperativo, nesse caso, ele impulsiona muito a produção, principalmente das pequenas propriedades. O Distrito Federal já foi, por um longo período, referência, por exemplo, no plantio de pimentão protegido em estufas. A Cotaquara, que é uma das cooperativas mais tradicionais aqui do DF, ela já foi referência exportando pimentão, né, para outros estados e até para fora do Brasil. Então, dentro desse processo de organização, de levar ao produtor rural, principalmente ao pequeno produtor, tecnologias, nós temos a Semana do Pimentão, né, que se discute tecnologias voltadas ao HF, né, ao hortifruti. Então, as cooperativas elas desenvolvem todo esse trabalho de promover como é que a gente fala, né? Dentro da porteira e fora da porteira, principalmente apoiando o produtor, principalmente o pequeno produtor. E aí, falando dessa questão das tecnologias, né, e voltando um pouco também aí para a questão do agro, das maiores propriedades, a gente tem a Agrobrasília, que é uma feira de referência no Centro-Oeste e no Brasil, né, que foi realizada agora no mês de maio, que traz aí também um movimento muito grande, né, de mercado, de negócios, e traz sempre o que há de mais moderno em tecnologia para o produtor rural, que é uma feira, né, como as principais no Brasil, organizada por a cooperativa que é a CopaDF. Uhum. São essas tecnologias, inclusive, apresentadas aí, por exemplo, na Agrobrasília, mas também outras tecnologias que a gente busca fora, que ajudam a explicar também essa alta produtividade aqui do Distrito Federal. Quando a gente pensa em grãos, por exemplo, a gente se destaca aí em diversos segmentos, justamente a gente tem um território limitado, mas a gente se destaca em produtividade, como você disse. Então, essa tecnificação das nossas propriedades, graças ao auxílio das cooperativas, que também ajuda a justificar esse bom desempenho? Com certeza isso é uma questão, né, que desenvolveu muito a produtividade, né? Como eu falei no início, a CopaDef foi uma das cooperativas que impulsionaram todo esse trabalho de desenvolvimento de tecnologias, de novas variedades, e impulsionaram a agricultura nos cerrados. E a Agrobrasília, depois, com o tempo que foi criada a feira, né, ela traz isso para o produtor. E o Distrito Federal ele se caracteriza por essa grande produtividade. Não me recordo bem, mas acho que 2 ou 3 anos atrás, o campeão de produtividade de trigo irrigado mundial foi aqui do Distrito Federal, Paulo Roberto Bonato, que é sócio da cooperativa da CopaDef e que no plantio de trigo, né, irrigado sob pivô. E aí, só por curiosidade, dentro das cooperativas, né, que vocês representam ligadas ao agronegócio, quais são os principais produtos, digamos assim, cooperados? O carro-chefe, digamos assim, são os grãos ainda? Ou aqui em Brasília há uma diversificação dessas cooperativas? Elas são ligadas mais à agricultura, ligada a grãos, a commodities? Ou há uma diversificação?
Temos uma diversificação importante aqui, né? A região do PADF, né, Plano de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, que é onde está a COPADF e onde está a COARP, que é outra cooperativa de grãos aqui do DF, que também faz um trabalho fundamental para o apoio ao produtor, né? Então, são as duas cooperativas de produtores de grãos, né? Elas foram constituídas na época em que o Distrito Federal ele teve esses programas de assentamento, né? Quando principalmente vieram produtores do Rio Grande do Sul. A minha família veio nesse período, em 1981, nós viemos para cá, também para atividade produtiva. Então, nós temos o Distrito Federal foi planejado no sentido de ter áreas médias, né? Não temos áreas grandes como temos no Mato Grosso, Goiás, né? Mato Grosso do Sul, mas nós temos áreas médias, né? Em que foram planejados e destinados a produtores, principalmente que vieram do Sul, para desenvolver a agricultura aqui, e temos áreas menores que é justamente para dar esse suporte, né, da alimentação de hortifruti. Então, nós temos essa diversidade aqui. Muito bem, a gente ainda vai destrinchar um pouquinho, descobrir um pouquinho, conhecer um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pelo sistema OCBDF, pelas cooperativas aqui do Distrito Federal, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, peço para o senhor aguardar só um pouquinho aqui com a gente, porque o nosso intervalo é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Coopera Mais aqui no canal Agro Mais, e hoje o nosso convidado por aqui é o presidente do sistema OCBDF, Remy Gorga Neto, que está presencialmente com a gente no estúdio. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu, presidente? Agora, nesse segundo bloco, eu quero começar essa nossa conversa perguntando um pouquinho sobre o papel de assistência da cooperativa e do sistema, né, aos cooperados, aos produtores. Existem iniciativas aí de assistência técnica, de assistência ao acesso ao crédito por parte dos produtores rurais? Existe essa preocupação das cooperativas em dar esse apoio aos cooperados? Vocês trabalham nessa frente também? As cooperativas, de uma forma geral, principalmente nos estados em que o cooperativismo e o agronegócio são mais desenvolvidos, ela tem esse papel fundamental, né, de proporcionar aos produtores facilidade de acesso às linhas de crédito, né, aos fundos constitucionais, ao PRONAF, né, as linhas de crédito para investimento. E aqui no DF não é diferente, né? A gente tem as cooperativas, elas procuram encontrar e fazer parcerias, principalmente com os bancos cooperativos, né, no sentido de viabilizar crédito aos produtores, né? A agricultura familiar, a gente tem aí os programas de financiamento da agricultura familiar, o PRONAF, né, que saiu, o custeio e também o programa de crédito para a agricultura familiar, que foi lançado agora há pouco tempo, e as cooperativas mais estruturadas, na verdade, os produtores mesmo, eles já têm acesso mais direto ao crédito, né? Os bancos cooperativos, principalmente, né, o Sicob, Sicredi, eles possuem já linhas de crédito destinadas à questão do custeio de investimento, assim como os bancos estatais, como o Banco do Brasil, aqui tem o BRB, que apoiam a atividade produtiva. Então, o Distrito Federal ele tem, de certa forma, conseguido, né, viabilizar os recursos para a atividade agropecuária, né? Como eu falei rapidamente, a gente tem um programa que é Rota das Frutas, que é um programa que é desenvolvido pelo governo nacional, né, governo federal, que está desenvolvendo aqui na região do Distrito Federal um entorno para que a gente tenha, né, um
um polo de fruticultura, como a gente tem exemplos aí no Vale do São Francisco, né, e principalmente aqui trabalhando a questão das frutas mais adaptadas ao Distrito Federal e também trazendo novas variedades para cá, né, como temos aí o mirtilo, o açaí e outras possibilidades para o desenvolvimento de uma agricultura, né, em menores propriedades, mas que tenha alto poder de agregação de valor. Então, esses programas contam com alguns recursos especiais para equipamentos, para máquinas, que são viabilizados por intermédio das cooperativas. Bom, presidente, eu entendo o cooperativismo como também uma ferramenta de inclusão. Aqui no Distrito Federal existem iniciativas aí por parte das cooperativas, dos cooperados, enfim, de apoio a pequenos produtores, a mulheres, também a jovens. No campo a gente tem uma realidade muito singular, né? Que muitos jovens acabam saindo do campo e aí aquela substituição familiar, né? Acaba se perdendo em algumas situações porque os jovens saem para buscar conhecimento e não voltam para o campo. Enfim, existe aí nesse trabalho de vocês um olhar voltado de fato para incentivar o trabalho da mulher no campo, também dos jovens no campo? O sistema OCBDF, né, como é o sistema OCB no Brasil inteiro, nós temos a estrutura da Organização das Cooperativas no Distrito Federal, que é a entidade de representação, defesa dos interesses das cooperativas, e nós temos o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E dentro dos objetivos estratégicos e atividades do SESCOP, nós temos um trabalho feito com comitês de mulheres e de jovens, né? Isso para influenciar, para incentivar a participação das mulheres e dos jovens dentro do processo de organização das cooperativas, de serem mais atuantes, participativas nos órgãos sociais, nas assembleias, né, trazendo propostas e ideias para o desenvolvimento das cooperativas. Isso acaba, né, de certa forma, influenciando para que as mulheres assumam esse protagonismo e os jovens possam vir a se preparar para assumir esse protagonismo dentro das cooperativas e, claro, isso aí traz um reflexo para a atividade e para as propriedades rurais também. Então, nós temos o comitê de mulheres, temos o comitê de jovens, né, dentro do cooperativismo, né, aí várias cooperativas participam e isso tem trazido, né, um resultado importante para essa participação dos jovens e mulheres dentro do processo de organização das cooperativas. Muito bacana, presidente. E é papel das cooperativas também trabalhar junto aos produtores, aos cooperados, a comercialização, a agregação de valor dos produtos produzidos, também, de repente, a abertura de novos mercados, exportação. É papel das cooperativas trabalharem, ajudarem, auxiliarem nessas questões? Esse é um dos pontos principais que a cooperativa atua, né? Facilitando a comercialização, né? Se cada produtor for procurar os seus meios próprios para comercializar, isso dificulta muito, principalmente para os pequenos. Então, como eu falei, as cooperativas de agricultura familiar têm hoje se estruturado e se preparado muito para atuar dentro dos programas de aquisição de alimentos, né, do governo, mas não ficando só nisso, né, aquela questão de não colocar os ovos todos dentro da mesma cesta, né? Então, tem procurado diversificar as suas opções de mercado. Nós temos feito um trabalho para que a gente possa abrir novos horizontes e novos mercados para as cooperativas. Nós constituímos, no início do ano, né, criamos em Portugal um escritório de negócios das cooperativas do Distrito Federal, e isso tem permitido que a gente comece a discutir possibilidades de internacionalização das cooperativas. Essa discussão está ampliando não só para o DF, mas para a região Centro-Oeste e Tocantins. Tenho conversado muito com os parceiros, os meus pares, né, das organizações estaduais do Centro-Oeste e Tocantins. Estamos mobilizando algumas cooperativas para participar de uma feira que vai existir, que vai ser realizada no início de setembro em Portugal, né, com a possibilidade
de negócios entre cooperativas portuguesas, cooperativas brasileiras, até para que a gente possa ter a possibilidade, né, de acesso ao mercado europeu nessa parceria, nessa internacionalização das cooperativas. Então, esse é um processo que está sendo discutido, e aí, com esse cenário global, né, de incertezas, com os tarifaços para lá e para cá, a gente tem procurado, né, abrir novos mercados, mercados que não tenham tanta turbulência, né, e eu acho que, no momento, o mercado europeu ele tem sido uma possibilidade para os produtos brasileiros, né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás na Europa muito fechada para o mercado brasileiro, mas dentro desse cenário mundial, né, dessa insegurança que está aí no cenário mundial, eu acredito muito que a gente possa ter agora um acesso melhor ao mercado europeu. E nada melhor do que a gente ter isso numa parceria com Portugal, né, que é um país irmão, que temos a mesma língua, né, e ali acesso à Península Ibérica e à Europa como um todo, né, para alguns produtos das cooperativas do Distrito Federal e principalmente da região Centro-Oeste. E aqui no Distrito Federal nós temos muitos produtos que são exportados, né? A produção de frango, por exemplo, de carne de frango, boa parte dela vai para o mercado externo, né? Então nós temos de fato muitos produtos que são exportados e que têm potencial para alcançar novos mercados, né? Sim, tem. Desde da pequena propriedade, nós estamos estruturando muito a cadeia do mel aqui em Brasília. Surgiram 2 cooperativas agora de produtores de mel, né, que é um produto que tem um interesse muito grande para a exportação, né, a própria questão das frutas, né, para acesso também ao mercado internacional. Nós temos os grãos como commodities que são encaminhados, né, para o mercado internacional também. E, como você falou, né, a questão da carne de frango, hoje Brasília é uma das principais produtoras de ovos férteis, né, que é fundamental para a produção de frangos, né? E eu acho que nós temos possibilidade, junto, né, somando aqui com a região do entorno e a região Centro-Oeste, de ter o cooperativismo, as cooperativas com maior protagonismo nesse mercado internacional. Acho que nós temos as cooperativas brasileiras hoje estão mais preparadas em termos de gestão, de profissionalização da gestão, de governança, para ser mais protagonistas, ter um protagonismo maior nesse mercado internacional como importante player, né, do agronegócio, né, já que a grande parte da produção, acho que mais de 50% da produção agrícola brasileira passa por uma cooperativa. Então, nós temos a possibilidade das cooperativas, dentro desse processo de internacionalização, de ser mais protagonista, assumir um protagonismo maior no mercado internacional. Bom, presidente, e agora no seu radar, aí, no radar do Sistema OCB do Distrito Federal, quais são as perspectivas, expectativas aí para o crescimento do cooperativismo agro aqui nos próximos anos na região do Distrito Federal? Enfim, de que maneira você enxerga o cooperativismo, principalmente o cooperativismo ligado ao agronegócio aqui no DF, aí nos próximos anos tem bastante espaço para se estruturar cada vez mais, crescer e impulsionar esse segmento aqui no DF? Eu acredito muito nisso. Nós temos, não só olhando para fora, mas vamos pegar o nosso mercado aqui, né? Nós temos Brasília como uma das maiores rendas per capita do Brasil, então um mercado consumidor de alto poder aquisitivo, e contando aqui na região, no entorno, Goiás, né, Goiânia, que aqui está pertinho, nós temos uma população aqui que beira aí 4 a 5 milhões de pessoas. Então, é um potencial muito grande para os produtos das nossas cooperativas. E dentro desse processo de melhoria da gestão, da governança, né, as cooperativas estão cada vez mais se especializando para atender esses mercados mais sofisticados e dentro de um processo também de agroindustrialização, né, que eu sempre falo para o pessoal das cooperativas, nós temos que agregar valor, nós temos que subir o nosso patamar, nós temos que levar produtos mais elaborados para atender ao mercado consumidor. E as cooperativas têm todas as condições
de realizar isso, né? De ter uma agregação de valor, de agroindustrialização, gerando trabalho, né? Gerando trabalho dentro das cooperativas e gerando renda, melhorando a renda do produtor rural, que leva automaticamente a uma fixação maior desse produtor, né? Da família, dos filhos, na propriedade rural. Então, é um processo virtuoso em que o cooperativismo, ele tem, né? As cooperativas têm um papel fundamental nesse aspecto, né? E aí vou puxar um pouquinho também, né, para a questão do Ano Internacional das Cooperativas, né? A gente vive um momento histórico muito importante para o cooperativismo, né? Nós estamos, pela segunda vez, a ONU declara, né, como Ano Internacional das Cooperativas, exatamente por esse trabalho que é feito mundialmente, né, para desenvolvimento das comunidades, gerando um mundo melhor. Então, dentro desse processo, as cooperativas têm toda a condição hoje, com apoio de desenvolvimento de gestão e profissionalização que o sistema OCB tem condições de levar, né? E com aporte de recursos para que a gente possa melhorar o sistema produtivo e trazer agregação de valor por meio da agroindustrialização, atendendo as demandas do mercado e aumentando a renda do produtor. Muito bem, presidente. Eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui, parabenizá-lo pelo trabalho, parabenizar o Sistema OCDF pelo trabalho realizado aqui no Distrito Federal, também agradecer porque vocês são sempre muito gentis em atender as nossas demandas, então, mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso aí na caminhada de vocês e o canal está sempre aberto. Vamos voltar aqui a conversar em novas oportunidades, com certeza. A gente está aqui pertinho, né? Aqui em Brasília a gente tem tem uma satisfação enorme de estar aqui com vocês, como você falou no início, presencialmente, né? E falando sobre o cooperativismo do Distrito Federal, falando sobre um pouco do cooperativismo do Centro-Oeste brasileiro, né? Eu que faço parte do Conselho Nacional do SESCOP, né? E a gente tem essa preocupação grande de desenvolver o cooperativismo brasileiro, que hoje é tido como referência para muitos países esse modelo de organização que a gente tem. Poucos países, eu conheço o cooperativismo em muitos países, poucos deles têm um modelo de organização como temos aqui no Distrito Federal. Então, no Brasil, né? Por meio do sistema OCB e SESCOP. E eu acho que esse know-how e essa tecnologia tem que ser exportada, porque é o que está dando hoje sustentabilidade e condições do desenvolvimento que o cooperativismo brasileiro tem alcançado. Então, estou sempre à disposição, sempre que precisar, né? É uma satisfação muito grande participar desse programa. Valeu, presidente. E a você que está em casa também quero agradecer a audiência, o carinho da companhia com a gente aqui no Coopera Mais de hoje. E quero lembrá-los que para rever esse programa na íntegra, onde e quando quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.